Será que é o fim da recuperação tributária com a reforma tributária? Como ficará depois das eleições caso a reforma tributária seja aprovada? Não teremos mais o trabalho de recuperação tributária? Então, vem comigo que eu vou explanar isso para você. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Anderson Souza e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a reforma tributária, o que isso pode impactar nos serviços de recuperação de crédito tributário. Muita gente tem muitas dúvidas se investe nesse mercado, se não deve investir nesse mercado por conta da própria reforma tributária. O que eu penso sobre isso é que muito provável isso vai acontecer. Bom, primeiramente eu quero lembrar a vocês que eu estou nesse mercado há 20 anos, nesse mercado tributário, e há 20 anos eu escuto falar sobre a reforma tributária. Eu escuto falar que, por exemplo, todos os impostos seriam unificados ou serão unificados, como acontece em alguns outros países que utilizam aí o IVA. Uma coisa que aqui no Brasil isso é muito difícil acontecer, pela minha opinião, é aonde você vai conseguir colocar federação, estados e municípios no mesmo jogo. Por quê? Se você aí é um prestador de serviço contábil, principalmente da área fiscal, você sabe que muitas vezes os próprios municípios acabam fiscalizando o estado e o estado fiscalizando a federação, para que eles possam entender se os repasses que estão destinados a cada parte, a cada repartição, estão sendo realizados de forma coerente. Quem nunca recebeu aquela solicitação do município para poder entregar os arquivos fiscais, que aqui em São Paulo, por exemplo, agia, né, em outros estados, outros nomes, mas que entrega para poder ter essa fiscalização? Isso vai barrar muito que essa unificação de tributo possa ocorrer. De verdade, eu acredito que nós não estaremos aqui para ver esse cenário. O que eu acredito que pode ocorrer muito, e isso provavelmente vai ocorrer, que é a primeira etapa da reforma tributária, é a unificação de impostos federais. Por exemplo, hoje nós temos o PIS e nós temos a COFINS. Dois tipos de contribuições. Vamos unificar o PIS e a COFINS? Cara, que faz muito sentido que se façam isso. Para que nós vamos ter a administração de duas contribuições, sendo que ali está sendo apurado da mesma forma? Não faz muito sentido isso. Então você unifica a partir do momento que é administrado pela própria Receita Federal, isso é muito mais simples de se fazer e não tem uma estrutura por trás ali que vai impactar tanto, a não ser a destinação de cada verba, que aí vai ser a discussão que pode ser realizada. Então a unificação desses tipos de tributo pode ocorrer, mas o que isso muda no nosso mercado caso isso ocorra, Anderson? Aquece. Como assim aquece? Vou explicar por quê. Toda mudança que há na legislação, você precisa de pessoas preparadas para essa nova sistemática. E eu vou recordar vocês de alguns pontos. Por exemplo, substituição tributária. Quando a pessoa estava ali mais apta a dar uma assessoria sobre os trâmites de substituição tributária, isso fica muito mais fácil de você vender os seus serviços de consultoria. Porque o que as empresas precisam? As empresas precisam de pessoas especializadas para que norteiam elas, para que elas possam aí ter mais competitividade, gerar mais negócios, enfim, expandir os seus negócios. E a parte tributária é um dos pontos mais cruciais de cada negócio. Ou melhor dizendo, é o crucial de cada negócio. É onde vai a maior fatia do bolo do custo ali do produto. Então eu gostaria de começar a alertar vocês para não ficarem pensando nessa questão de que a recuperação tributária, vai vir a reforma tributária, como que vai ficar isso? Não vivencie isso. Até porque na pior das hipóteses, tá? Vamos pensar que, falando em pior das hipóteses, para o serviço de recuperação tributária, que seja tudo unificado, virou um imposto único, tudo isso aconteceu, que eu acho impossível que isso possa acontecer. Mas aconteceu. Nós temos mais 5 anos para trabalhar. E aí nós temos mais 5 anos de trabalhar como planejamento, porque vai levar mais 5 anos para empresas aí se prepararem para ter uma sistemática tudo muito bem definida. Vou dar exemplos, por exemplo, substituição tributária no passado, a implantação de SPEDs, a implantação de nota fiscal eletrônica. Quantos custos as empresas não tiveram para poder aí implantar esse tipo de serviço? E quanto tempo passou e muitas empresas hoje não fazem, por exemplo, ressarcimento CMS-ST, devido à complexidade da operação. Então a gente tem que ficar muito atento que essas novas tendências que vêm a surgir, elas não ferem o princípio da recuperação tributária, pelo contrário, ela gera mais oportunidade para você trabalhar. E a recuperação tributária, quanto mais você dominar ela,
melhor você vai estar preparado para poder planejar o futuro dessas empresas. Então, em resumo geral, no meu ponto de vista, a reforma tributária, seja ela feita somente por tributos federais, que eu acho que é o que vai acontecer, a unificação de cada tributo aí, a gente vai ter uma situação muito benéfica para o nosso setor a nível de consultoria e planejamento. Vou dar exemplo para vocês. Vamos colocar aqui que o PIS e COFINS seja unificado. Olha, pela escrita ali, pelo projeto-lei que está da reforma tributária, não valerá a pena ser do lucro presumido. Então nós vamos precisar o quê? De consultores tributários, escritórios de contabilidade especializados em empresas do lucro real. Então, quanto antes você entrar nesse mercado, mais preparado você vai estar. O mundo da recuperação tributária ele vive de momentos. O mercado tributário vive de momentos. Tanto que uma hora você vai estar vindo falar sobre a tese do século, daqui a pouco não é mais a tese do século, é a tese dos cigarros, é a tese do diesel, enfim. Você tem que aproveitar o momento. Então, para isso, para você poder nadar de braçadas nesse mercado, você tem que estar atento e atualizado. Legal? Então, essa é a minha opinião sobre o mundo da recuperação tributária vinculado à reforma tributária. E se você tem uma opinião diferente, se você acha, não acredita nisso que eu estou falando, coloque seu comentário aqui. É claro que eu respeito o comentário de todo mundo. Eu preciso saber o que você pensa para que a gente crie uma discussão saudável. E se você não me acompanha aqui, ó, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque eu acho que é muito importante a gente divulgar essa informação, para que a gente não crie aí uma história que muitas vezes não vai nem ocorrer. Legal? Então, estamos juntos!